Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente para falar convosco, para mais uma partilha científica que se pretende vá ao encontro das vossas expectativas. Preparamos todo este conteúdo científico com muito carinho e estamos com certeza muito contentes pelo facto de termos alcançado um elevado número de inscrições. Tenho hoje comigo duas convidadas que eu vou passar a apresentar já daqui a um pouco e a vós que estão a seguir este webinar, não se esqueçam de ir colocando as vossas questões no chat para que no final possamos ter aqui algum momento de discussão bastante interessante. Se olharmos para a indústria numa perspectiva evolutiva, diríamos que desde os finais do século XX, início do século XXI, houve uma total revolução nas formas infantis. Houve imensas alterações. E no que diz respeito à Nestlé em particular, podemos sumarizar aqui muito brevemente. Por exemplo, melhoria do perfil lipídico, havendo aqui um perfil muito mais equilibrado no que diz respeito às gorduras saturadas e monoinsaturadas e também poliinsaturadas, a inclusão por volta dos anos 80, 90 dos LC-PUFAs, portanto o DHA e o ARA, que todos conhecem, por volta também dos anos 90 a inclusão de probióticos nas formas infantis, foi também uma grande novidade na altura, e depois também o processo da redução do teor proteico, que como sabem foi um processo que começou nas formas para lactentes, mas que depois conseguimos alargar às fórmulas de transição e também às formas de crescimento. Portanto, houve aqui uma série, uma panóplia de alterações e culminou exatamente com a inclusão de um componente bioativo, os oligosacáridos do leite humano, que hoje finalmente conseguimos adicionar e que fez com que as formas infantis ficassem também mais próximo do leite materno. Estas alterações, obviamente, são alterações muito importantes, com impacto direto na saúde do lactente, a curto, a médio e a longo prazo. E tem sido definitivamente um longo caminho, acompanhando os avanços da ciência, mas, por outro lado, também acompanhando aqui, tentando fazer um esforço para acompanhar em termos de evolução tecnológica, porque só com estes avanços tecnológicos é que nós conseguimos trazer, portanto, todos estes benefícios que a ciência nos demonstra para as nossas fórmulas infantis. Muitas vezes ouvimos dizer que as fórmulas são todas iguais. Na verdade, haverá algumas que possam ser mais iguais que outras e haverá também, certamente, fórmulas que são diferentes e que se destacam exatamente pela diferença no que diz respeito à sua inovação, à sua relevância para a saúde dos nossos bebês. Os bebês que são os nossos principais clientes e que, como vocês sabem, são clientes muito exigentes, com necessidades muito específicas. Quando recomendamos uma forma infantil, será que é mesmo indiferente? Ou será que devemos tomar em consideração alguns critérios fundamentais, critérios básicos, que nos ajudam a tomar aqui a melhor decisão para os nossos bebês? E exatamente para nos falar deste tópico, que é exatamente o nosso primeiro tópico de hoje, temos a doutora Ruth, que eu vou passar a chamar, e vou já convidar a doutora Ruth a ligar a sua câmara, que nos vai falar de critérios. Boa noite, doutora Ruth, como está? Tudo bem, A doutora Ruth vai-nos falar dos critérios fundamentais na escolha de uma forma infantil e eu gostaria, certamente muitos de vós conhecem a doutora Ruth, porque ela já esteve connosco este ano também num webinar aqui em março, e portanto eu vou voltar a referir alguns aspectos do processo e do percurso profissional da doutora Ruth, porque pode estar pessoas a verem-nos que realmente não a conheçam. Portanto, a doutora Ruth teve aqui um período no Algarve, como assistente hospitalar graduada da Unidade de Pediatria, no Hospital de Portimão, um hospital este que é um hospital universitário, e, portanto, este hospital está afiliado a esta mesma universidade. Mas, felizmente, desde janeiro de 2022,
a doutora Ruth voltou para Lisboa e neste momento encontra-se como assistente hospitalar graduada no Hospital Dona Estefânia, um hospital pediátrico que todos nós conhecemos e muito querido todos nós, e é um hospital também ele universitário e afiliado à Medical School. Está também como assistente graduada no Hospital da Luz e também como assistente convidada da cadeira de Pediatria 2 da nova Medical School, a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que também todos conhecem. Doutora Ruth, posto isto, gostaria de a convidar realmente a partilhar a sua apresentação que preparou para hoje, para todos nós, e portanto estamos aqui atentos a ouvi-la e com certeza que os nossos convidados que estão do outro lado, se tiverem algumas dúvidas, eu volto a reforçar a questão, não se esqueçam, coloquem as vossas questões no chat, que depois teremos um momento de discussão para realmente trabalharmos todas essas questões. Muito obrigada, doutora Ruth, a palavra é sua. Boa noite a todos, é um prazer voltar a estar aqui convosco e um agradecimento especial à doutora Helena Canário que me convidou para fazer esta apresentação. E aquilo que me foi pedido hoje foi para falar dos critérios fundamentais da escolha numa fórmula infantil. Portanto, e do que é que eu vou falar? Vou dividir a minha apresentação em 3 grandes temas. Vou falar de proteína, vou falar de probióticos e vou falar de oligossacáridos do leite humano. E tenho aqui esta fotografia porque vou sempre falar destes temas pensando no leite materno. Ou seja, o leite materno, mimetizar os efeitos do leite materno é sempre o nosso objetivo e, portanto, vou falar destes componentes nas fórmulas e comparar sempre com o seu efeito no leite materno. E porquê? Porque, de facto, o leite humano é o alimento ideal nos primeiros anos de vida e deve ser sempre privilegiado relativamente às fórmulas infantis, a não ser que essa não seja a vontade da mãe, haja alguma patologia ou alguma terapêutica que contraindique a utilização exclusiva do leite materno, ou este seja insuficiente e, portanto, seja necessário suplementá-lo com uma forma infantil. Porquê é que este é o ideal? Porque, de facto, traz inúmeras vantagens para o bebê. Algumas melhor comprovadas, outras deixando algumas dúvidas, mas de facto o leite materno é benéfico do ponto de vista de desenvolvimento psicomotor, é benéfico do ponto de vista de desenvolvimento gastrointestinal e de diminuição do risco de infecções gastrointestinais e de infecções respiratórias e até urinárias, é eficaz na diminuição do risco de morte súbita do lactente, é eficaz na redução do risco de múltiplas doenças autoimunes e pensa-se também que é eficaz na diminuição do risco de obesidade e de todas estas patologias associadas à obesidade. E, em última análise, é eficaz na diminuição do risco de mortalidade e é, obviamente, isto que nós queremos mimetizar quando desenvolvemos novas fórmulas. Começando por falar da proteína. Este gráfico que nós temos aqui representa a quantidade de proteína presente no leite humano. E vemos que esta quantidade é relativamente alta nos primeiros meses de vida e vai diminuindo e estabilizando aqui no segundo semestre de vida do bebê. E o curioso é que se nós invertermos este gráfico, vamos ter na perfeição o gráfico de crescimento saudável de um lactente. Ou seja, o teor proteico do leite humano é relativamente elevado nos primeiros meses de vida, a altura em que o lactente tem uma velocidade de crescimento muito elevada, cresce muito rápido, e à medida que a velocidade de crescimento estabiliza e torna-se mais lenta, a quantidade de proteína do leite humano diminui. E percebemos muito bem este conceito quando olhamos para o conteúdo proteico do leite de diversos mamíferos. Temos o nosso num extremo, com 1,2 em média, obviamente, miligramas por decilitro, e no outro extremo o rato com 11,8 miligramas por decilitro. E porquê? Porque é que o rato tem muito mais teor proteico no seu leite do que nós? Porque enquanto nós demoramos 180 dias a duplicar o nosso peso, o rato demora apenas 4,5. E se compararmos os diferentes mamíferos, vemos que quanto menor o tempo que eles demoram a duplicar o peso, portanto, quanto maior a rapidez do seu crescimento, maior o teor proteico do seu leite. Ou seja, quanto mais
mais nova a criança é e, portanto, maior velocidade de crescimento tem, mais necessita de proteína. À medida que a sua velocidade de crescimento vai diminuindo, necessita de menos proteína e, portanto, faz sentido que as fórmulas para crianças mais velhas tenham menos proteína do que as fórmulas para as crianças mais novas. Curiosamente, do ponto de vista genérico, não é isto que acontece, ou seja, na maior parte das fórmulas, quanto mais velha é a criança, quando nós passamos de uma fórmula 1 para uma fórmula 2, para uma fórmula 3, para uma fórmula 4, o teor de proteína aumenta. E, como já percebemos, devia ser exatamente o contrário. Obviamente que isto é a regra e, como a doutora Teresa vai falar, há exceções a esta regra. Porquê que isto acontece? Porque, de facto, a nossa matéria-prima é o leite de vaca. As fórmulas são, genericamente, obviamente, feitas à base de proteína do leite de vaca. E o leite de vaca tem quase 3 vezes o teor proteico que tem o leite materno. E, portanto, é difícil passarmos de um líquido que tem toda esta proteína para um líquido que nós queremos que tenha apenas esta. E não é só uma diferença de quantidade, é também uma diferença de qualidade, e vamos falar mais à frente nisto. É porque o leite de vaca tem, de facto, um predomínio de caseína, enquanto o leite materno, o leite humano, tem um predomínio de proteínas de soro e, muito especificamente, de alfa-lactoalbumina, quase inexistente no leite de vaca. E o que nós sabemos é que, de facto, as crianças na Europa têm um excesso de aporte proteico. E quando olhamos para as necessidades proteicas de uma forma de percentagem do aporte energético total, vemos que as necessidades aos 6 meses é 5,6, as necessidades aos 2 anos e meio é mais baixa, como é óbvio, que a velocidade de crescimento é mais baixa, mas se tivermos um lactente alimentado apenas com leite humano, a percentagem de proteína relativamente ao aporte energético total é de 5%. Se tivermos uma fórmula infantil, obviamente, diferente de forma para forma, varia entre 7 e 17, mas atenção, se esta criança for alimentada com leite de vaca em natureza, já passamos para os 20% do aporte energético total em proteínas. E se fizermos uma coisa que muitas vezes achamos que é o correto, que é em vez de dar um leite de vaca inteiro, dar um leite de vaca dito magro, porque tiramos a gordura, então este leite vai ter 40% do seu aporte energético em proteína. Isto é importante, isto tem consequências? Tem. Porque sabemos hoje que a ingestão excessiva de proteína na primeira infância vai levar a um aumento do ganho de peso precoce e vai levar a um aumento da atividade de formação de células adiposas. E quando nós pensamos no que causa a obesidade, sabemos que o risco da obesidade resulta de 3 fatores. Obviamente os fatores genéticos, obviamente os fatores ambientais, o que damos ao longo do crescimento de comer às nossas crianças é importante, mas há aqui um fator que nós temos que controlar desde muito pequeninos, que é o da programação metabólica. E nós sabemos, e vamos ver por diversos estudos nesta apresentação, que o consumo precoce de excesso de proteína leva a um aumento do risco de obesidade na idade escolar e na idade adulta. E sabemos que isto é um problema importante na Europa, portanto, 1 em cada 3 crianças na Europa tem excesso de peso e é obesa, e Portugal não está propriamente muito bem na fotografia. Obviamente que não tem só a ver com a programação metabólica, tem a ver com o que as crianças comem mais tarde e tem muito a ver com a diminuição, a baixa atividade física que as crianças portuguesas têm, mas nós vamos ter que atuar em diferentes frentes para alterar esta fotografia. E este foi o primeiro trabalho, publicado em 2009, que foi avaliar o efeito da utilização de fórmulas com menor teor proteico. Portanto, nós temos um grupo de crianças que durante 12 meses, portanto, os primeiros 12 meses de vida, foram alimentados com uma fórmula para lactente e uma forma de transição com o que era considerado na altura um baixo teor proteico, em comparação com um grupo que foi alimentado com fórmulas com alto teor proteico e sempre a comparação, o nosso padrão, o leite materno. E o que é que aconteceu ao longo dos 12 meses de intervenção e nos 12 meses seguintes? Portanto, o que é que aconteceu até aos 24 meses, apesar de, entre os 12 e os 24 meses, a dieta ter sido uma dieta livre? O que nós podemos ver neste gráfico, que avalia o peso relativamente ao comprimento, é que, de facto, as crianças alimentadas com fórmula com alto teor proteico tiveram um peso para o comprimento mais elevado, e esta diferença foi estatisticamente significativa desde os 6 meses aos 12 meses, e a diferença manteve-se aos 24 meses, apesar de todo neste período a dieta ter sido livre, ou seja, houve efetivamente aqui um efeito de programação.
Isto é verdade para o peso, para o comprimento, para o índice de massa corporal e mesmo para o peso, para a idade. Quando olhamos para o grupo de crianças que foi alimentada com fórmulas com baixo teor proteico, vemos que o crescimento foi muito mais semelhante ao das crianças em aleitamento materno e houve, de facto, aqui uma sobreposição perfeita aos 24 meses. E depois, intervimos até aos 12 meses e achamos, teoricamente, que isto vai ter um efeito de programação até mais tarde. E foi o que este estudo nos veio mostrar. Foi pegar nestas crianças que tiveram uma dieta livre a partir dos 12 meses de idade e foram ver o que é que aconteceu aos dois grupos, o grupo com baixo teor proteico e o grupo com alto teor proteico até aos 12 meses, à entrada da escola. E chegaram à conclusão que, de facto, o risco de obesidade era muito diferente. Se olharmos para os valores crus, estas crianças que foram alimentadas com uma fórmula com alto teor proteico até aos 12 meses, tiveram um risco de obesidade quase 2,5 vezes maiores, e se fizermos uma análise multivariável e, portanto, entrarmos em fator de conta com fatores de confundimento, a diferença foi ainda maior. Portanto, um risco de quase 3% superior de ter excesso de peso. Estas crianças tiveram, em média, mais 0,5 de índice de massa corporal e uma coisa interessante que os autores chegaram desde logo à conclusão é que havia algumas crianças e que o efeito era ainda maior, ou seja, as crianças que à partida tinham já um índice de massa corporal mais elevado, as diferenças dos dois grupos eram maiores. Portanto, parece que todas as crianças precisam de fórmulas com baixo teor proteico, mas se calhar existem umas que, tendo um risco genético e uma programação metabólica já dentro da mãe mais nefasto, ainda beneficiam mais da utilização destas fórmulas com baixo teor proteico. E foi neste sentido que este terceiro estudo foi realizado, ou seja, foi avaliada uma fórmula de transição, com o que na altura era considerado muito baixo teor proteico, portanto 1,65 por 100 quilocalorias, e em filhos de mães que tinham excesso de peso. E a que conclusões se chegou? E esta fórmula foi utilizada entre os 13 e os 12 meses, portanto foi considerada uma fórmula de transição. Chegou-se à conclusão que, de facto, as crianças alimentadas com esta fórmula experimental, com baixo teor proteico, tinham um crescimento muito mais semelhante às alimentadas com aleitamento materno e, em contraposição, as crianças alimentadas com uma fórmula com alto teor proteico tinham um índice de massa corporal significativamente superior. Portanto, chegado aos 24 meses, sendo que a intervenção foi aqui entre os 13 e os 12. As crianças alimentadas com fórmula com alto teor proteico tinham em média mais quase meio quilo que as crianças alimentadas com fórmula com baixo teor proteico. E mais uma vez, aquelas crianças que tinham mães com um maior índice de massa corporal e que eram latentes, que tinham um peso acima do percentil 75, foi onde estas diferenças foram mais significativas. E foi neste contexto que então, sendo que a legislação europeia não permitia a comercialização de fórmulas com tão baixo teor proteico, com 1,6 gramas por 100 mililitros, foi-se testar a segurança da utilização destas fórmulas para todos os lactentes. Portanto, foi estudado como seria o crescimento de uma criança se entre os 13 e os 12 meses fosse alimentado com uma fórmula com 1,6 gramas por 100 quilocalorias. E chegou-se à conclusão que, de facto, estas crianças tinham um crescimento mais semelhante ao leite materno que as crianças controle alimentadas com uma fórmula com teor proteico mais elevado. Portanto, muito mais próximo do leite materno, portanto, não abaixo do leite materno, e, portanto, estas fórmulas foram consideradas seguras. Mas, aos 12 meses, as crianças alimentadas com esta fórmula tiveram um risco de menos de metade de estar no percentil, acima do percentil 85 de peso. E foi neste contexto que, de facto, a EFSA considerou que a utilização de fórmulas com 1,6 gramas por 100 mililitros, fórmulas de transição, eram seguras e podiam ser comercializadas. E isto aconteceu em 2017. E voltamos a este gráfico para quê? Porque então, quer dizer, se isto é verdade, porque é que nós não temos todas as fórmulas com um teor proteico semelhante àquilo que temos no leite humano? Se é benéfico, se todos já percebemos que é benéfico, porque é que isto não acontece? Porque, de facto, o leite de vaca é a nossa matéria-prima e passar disto para isto não é tecnologicamente fácil. Porquê?
Porque nós temos 3 grupos de aminoácidos. Temos os aminoácidos que não são essenciais, ou seja, que o nosso organismo consegue produzir. Temos os aminoácidos que são condicionalmente essenciais, ou seja, que o nosso organismo pode ter déficit em algumas fases da nossa vida se não nos for administrado, mas depois temos alguns aminoácidos essenciais que o nosso organismo não produz e, portanto, precisamos que nos sejam administrados em determinadas quantidades. Portanto, precisamos de os que nos sejam fornecidos pela nutrição. E quando olhamos para este esquema, sendo que isto é a composição e aminoácidos do leite humano, percebemos que o leite de vaca tem excesso em alguns aminoácidos relativamente ao leite humano, que é o que nós queremos sempre mimetizar, mas existem outros aminoácidos que estão em déficit e que são essenciais. E, portanto, nós temos que aumentar estes aminoácidos de forma a fornecer os necessários para um crescimento correto. Mas a verdade é que, sem tecnologia por trás disto, ao aumentarmos os aminoácidos que são essenciais, vamos ter em excesso os aminoácidos que já por si estão em excesso. E, portanto, a dificuldade aqui tecnológica é alterar a proteína do leite de vaca de maneira a termos menor teor proteico, mas termos ao mesmo tempo todos os aminoácidos essenciais em quantidades suficientes. Passando agora para o nosso segundo tema, os probióticos. Toda a gente já sabe muito de probióticos, sabemos todos que são organismos vivos, que quando consumidos em quantidades suficientes têm efeitos positivos para a saúde. Mas também todos sabemos que são comercializados probióticos em diferentes formas, em diferentes estabelecimentos comerciais e que nem todos eles são confiáveis. Portanto, os probióticos, para serem considerados probióticos, para além de serem organismos vivos e para além de terem que ter um efeito positivo para a saúde, têm que ter uma identificação taxonómica por técnicas moleculares, têm que fazer parte de coleções internacionais reconhecidas, têm, muito importante, que não transmitir genes de resistência a antibióticos, têm que manter viabilidade ao longo do trato gastrointestinal, ou seja, não basta que o organismo esteja vivo no frasquinho, é necessário que quando eu o consumo, o organismo se mantenha vivo no meu estômago, com o ácido, ao longo do trato gastrointestinal, com as bases, com as enzimas, etc. Tem que ter benefícios experimentais e clínicos reconhecidos, tem que obviamente ser seguro para os humanos e tem que ter viabilidade mantida no processamento, manuseamento e armazenamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma fábrica pode receber um organismo vivo chamado probiótico, mas se enquanto está a produzir um iogurte este probiótico morre, então já não podemos dizer que este iogurte tem probiótico, tá bom? Por fim, tem que ter origem humana. Como é que os probióticos funcionam? Quais são os seus mecanismos de ação? Eles produzem metabolitos que são benéficos para o nosso organismo, nomeadamente os ácidos gordos de cadeia curta, alteram a composição da microbiota por colonização, obviamente nós temos um conjunto de animais, colocamos lá uns animais diferentes, a colonização vai-se alterar, é o que acontece com as bactérias do nosso intestino. Promovem a integridade da barreira intestinal, nomeadamente a sua permeabilidade. Aderem ao epitélio e inibem a adesão de bactérias patológicas, produzem enzimas, como a lactase, por exemplo, produzem antibióticos, ou já chamadas bacteriocinas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesta lista já vimos 3 formas de como os probióticos atuam contra bactérias patológicas. Por um lado, alteram a composição, porque colonizam, e portanto diminuem o risco de colonização por bactérias patológicas. Por outro, aderem ao epitélio e inibem a adesão de outras bactérias e, por outro lado, matam com um efeito muito direto, como os antibióticos, as bactérias patológicas. Por outro lado, atuam do ponto de vista de modulação imunológica, com interação com células apresentadoras de antigênio, como as células dendríticas e os toll-like receptor. E depois, uma coisa muito importante, atuam muito neste agora famoso eixo intestino-cérebro e por isso é que são tão estudadas do ponto de vista de tratamento de distúrbios funcionais gastrointestinais. E do que é que depende a nossa microbiota? Ela é estabelecida essencialmente logo ao nascimento. Podemos falar aqui um bocadinho da barriga da mãe, mas essencialmente ela estabelece ao nascimento. E
depende muito, a microbiota que nós vamos ter durante os primeiros anos de vida vai depender muito da forma como nascemos. Nós vemos aqui no parto vaginal há um predomínio importante de bifidobactérias, que é aquilo que nós queremos, enquanto num parto cesariano, ao nível de bifidobactérias são muito inferiores e temos predomínio das outras bactérias com ação mais patológica. Para além disso, o que é que pode interferir também neste equilíbrio? Os antibióticos, principalmente precocemente, a alimentação com leite materno ou com fórmula, a diversificação alimentar, principalmente se for iniciada antes do tempo, e outras situações, como por exemplo o stress materno. Portanto, cabe-nos a nós interferir em todos estes fatores. Como é que podemos, de alguma forma, minimizar a alteração que causamos quando o bebê nasce por cesariana? Através do leite materno, e vamos perceber também um bocadinho mais à frente como é que isto acontece, porque o leite materno vai também proporcionar, estimular uma microbiota saudável e, portanto, minimiza um bocadinho o efeito que a cesariana pode ter. Através da utilização de probióticos ou através de algo que nós não fazemos por sistema, que é feito em algumas patologias, em alguns centros de investigação, que é fazer, de facto, o transplante fecal. É importante, quando falamos em probióticos, perceber que não faz sentido fazer um estudo em que nós vamos avaliar o efeito dos probióticos na obstipação, por exemplo, porque é óbvio que os resultados vão ser nenhuns. Cada estirpe tem a sua ação e, portanto, devemos sempre estudar o efeito de uma estirpe em determinado objetivo. E hoje o que nós vamos falar de Lactobacillus reuteri e vamos falar de cólicas infantis. Vamos falar de tratamento e vamos falar de prevenção. Este primeiro estudo é um estudo que vai avaliar crianças com menos de 5 meses com o diagnóstico de cólicas infantis e que vai avaliar essencialmente a diminuição da duração do choro e aqueles em que o número de crianças e que foi considerado haver sucesso. E foi considerado haver sucesso com o tratamento quando o tempo de choro diminuiu em 50%. Pelo menos em 50%. E vemos que há uma diferença importante entre estes dois grupos. Portanto, no grupo que fez suplementação com Lactobacillus reuteri, em 40 houve uma diminuição superior a 50% de choro, enquanto no grupo de placebo só 25%. E esta diferença torna-se evidente e estatisticamente significativa logo a partir dos 7 dias de tratamento. Olhando para a duração do choro, vemos também que ele é muito menor nas crianças que fazem Lactobacillus reuteri do que os que não fazem. E esta diferença é também significativa a partir do 7º dia de tratamento, indo aumentando até ao dia 21. Eu esqueci-me de dizer, a intervenção neste estudo foi de 21 dias, está bem? E, portanto, a redução manteve-se para além do tempo de intervenção, ou seja, o tempo em que as crianças foram suplementadas com Lactobacillus reuteri. Objetivos secundários foram também tentar avaliar se havia diferença na percepção dos pais relativamente à gravidade da dor e, de facto, os pais cujas crianças foram suplementadas com Lactobacillus reuteri consideram que a gravidade da dor era significativamente mais baixa do que o grupo que não foi. E, por outro lado, avaliar a qualidade de vida destas famílias. E, de facto, as famílias autoavaliaram-se com melhor qualidade de vida no grupo que fez suplementação com Lactobacillus reuteri relativamente ao grupo que não o fez. Segundo estudo, também a utilização de Lactobacillus reuteri no tratamento da cólica infantil. Novamente, o sucesso foi considerado quando o tempo de choro foi reduzido em pelo menos 50%. E vemos, de facto, aqui, relativamente à redução com a suplementação, que ela foi muito mais elevada no grupo com suplementação do que o grupo sem suplementação. Nós sabemos que a cólica infantil é uma daquelas situações em que o placebo tem muito efeito e principalmente que vai desaparecendo com a idade, portanto é natural nós termos um efeito importante mesmo com o placebo, mas de facto o efeito foi muito maior, portanto houve muito mais responders no grupo suplementado. Por outro lado, quando vamos olhar para o tempo de choro, ele diminuiu muito mais rapidamente e muito mais intensamente no grupo suplementado com L-reuteri do que no grupo não suplementado com L-reuteri. Por fim, o último estudo, o uso profilático do Lactobacillus reuteri, ou seja,
o uso em crianças que começou com crianças com menos de uma semana de idade, e vamos ver o que é que acontece a estas crianças até aos 3 meses de idade. Vemos que, de facto, a cólica foi menos frequente, o diagnóstico de tempo de cólica foi menor, está bem, e curiosamente houve também considerado menos tempo, menos episódios de regurgitação, e as crianças tiveram maior número de dejeções. Portanto, pareceu haver aqui, embora o objetivo essencial do estudo fosse avaliar o tempo de choro, houve também um efeito benéfico do ponto de vista de refluxo e do ponto de vista de obstipação. Efeitos secundários, ou seja, objetivos secundários. As crianças suplementadas com lactobacillus reuteri foram menos ao pediatra, foram menos à urgência. Os pais tiveram que ficar menos tempo em casa, portanto houve menos perda de dias de trabalho e houve, obviamente, menor utilização de outros fármacos para a cólica. Portanto, os pais pareceram ficar satisfeitos com a utilização deste. Passando para o terceiro tema e último desta noite, vamos falar de oligossacáridos do leite humano. O que são os oligossacáridos do leite humano? Os chamados HMOs, porque nós nunca conseguimos traduzir esta sigla. Nós sabíamos que eles existiam no leite humano e, curiosamente, que eram o terceiro componente sólido mais frequente, e não sabíamos para que é que eles existiam, para que é que eles serviam, o que era curioso, ou seja, o componente sólido que existe em maior quantidade no leite humano é a lactose, a seguir os lípidos e a seguir os HMOs e só depois a proteína. Portanto, não tínhamos dúvidas nenhumas que estes HMOs têm que estar aqui a fazer alguma coisa, porque senão não existiam em tão grande quantidade no leite humano. E o que é que são estes oligossacáridos? São combinações de monossacáridos, basicamente que partem da lactose e que depois se juntam a outros monossacáridos, como a fucose e o ácido siálico. E, portanto, vamos ter 3 grandes grupos de oligossacáridos: os fucosilados, os não fucosilados, que são os considerados neutros, portanto estes dois, fucosilados e não fucosilados, e depois os acíticos, que são os considerados ácidos. Obviamente estamos a falar essencialmente da utilização de ácido siálico. E é aqui o que está representado, portanto, o grupo dos fucosilados, nomeadamente aquele que vamos falar bastante, que é o 2-fucosilactose, os neutros não fucosilados, o LNT, e depois os cialilatos, que temos aqui o ácido siálico. Que características é que estes oligossacáridos têm? São pouco digeridos e pouco absorvidos, são produzidos na glândula mamária, portanto não é algo que surge no leite materno através do nosso consumo, têm pouco valor energético, portanto não têm grande valor nutricional, devem estar lá a fazer outra coisa, de certeza. Estão presentes em grande quantidade, como já vimos, é o terceiro componente sólido. São muito diversos, ou seja, já foram identificados mais de 200 oligossacáridos no leite humano e, curiosamente, parece que isto nos dá alguma vantagem do ponto de vista de desenvolvimento, porque existe em muito grande quantidade no nosso leite, mas em muito menor quantidade no leite dos outros mamíferos. Como podemos ver aqui, ele existe do ponto de vista de colostro entre 20 a 25 gramas por litro, no leite mais maduro 10 a 15 gramas por litro e no leite de vaca só existe em 0,05 gramas por litro. Portanto, isto de facto deve-nos ter dado alguma vantagem do ponto de vista de desenvolvimento. A presença destes oligossacáridos variam ao longo da lactação, variam ao longo do dia, variam aparentemente com alguns fatores epigenéticos e, acima de tudo, o que nós conhecemos mais hoje em dia é que variam de acordo com a genética, ou seja, todo o leite humano é bom, mas efetivamente parece que há uns que são melhores que outros. E porquê é que eu me atrevo a dizer isto? Porque de facto há 3 grupos de mulheres relativamente à produção de HMOs. E tudo está relacionado com se são de fenótipo secretor ou não secretor e se são Lewis positivo ou Lewis negativo. Ou seja, se são secretores, têm atividade da fucosiltransferase 2, se são Lewis positivo, têm atividade da fucosiltransferase 3, se não são secretores, têm a fucosiltransferase 2 inativa, se são Lewis negativo, têm a fucosiltransferase 3 inativa. E isto vai definir a diversidade e a quantidade de oligossacáridos que são secretados no leite materno. Portanto, as mães consideradas secretoras positivas e Lewis positivo secretam todos os HMOs, as que não são secretoras não secretam, por exemplo, o 2-fucosilactose e por aí adiante. Portanto, o padrão de secreção destes 4 grupos de mulheres é completamente diferente e tem efeitos diferentes.
Porquê este slide? Porque, de facto, já sabemos, a microbiota é definida muito quando nascemos, mas a verdade é que nós precisamos de alguma coisa que alimente estas bifidobactérias. E sabemos que são estes oligosacáridos presentes no leite humano que vão permitir que esta colonização por bifidobactérias se mantenha e cresça. E este estudo é um estudo muito engraçado que nos vem exatamente mostrar isso, ou seja, nós temos 4 grupos de mães, 2 que tiveram parto por cesariana e 2 que tiveram parto por parto vaginal. Os positivos são aqueles que têm a fucosiltransferase 2 ativa e, portanto, secretam todo o tipo de oligosacáridos, nomeadamente o 2-fucosil-lactose, e as negativas são as que não produzem oligosacáridos fucosilados. E vemos que, nomeadamente, as crianças que nasceram de cesariana, mas recebem leite humano com oligosacáridos fucosilados, parece que o efeito de nascerem por cesariana é minimizado, ou seja, vão ter uma quantidade de bifidobactérias muito próxima das crianças que nasceram por parto vaginal. E, curiosamente, dentro daquelas que nasceram com parto vaginal, há uma diferença importante entre aquelas que são produtoras e secretoras de oligosacáridos fucosilados e as que não são. Porque, de facto, as bifidobactérias precisam de oligosacáridos fucosilados para se alimentarem. Então, o que é que estes oligosacáridos fazem? Qual são a sua forma de atuar no nosso intestino? São prebióticos, portanto, alimentam as bactérias benéficas, como já falamos anteriormente. Têm uma ação de maturação da mucosa intestinal, são defensoras do intestino, no sentido em que se ligam a bactérias patológicas, fazendo com que elas não se agreguem à mucosa e, por outro lado, aderem à mucosa, não deixando que as bactérias se aderem. Têm uma ação imunomoduladora, portanto, vão diminuir o shift para TH2, que leva a um aumento do risco de alergias. Por outro lado, tem uma ação na atividade das células de defesa do próprio intestino e sabemos também que estão relacionadas com o desenvolvimento cerebral das crianças pequenas. E este quadro mostra, este gráfico mostra exatamente a mesma coisa de outra forma, mas tendo em conta todos estes efeitos, todas estas ações, quais são os potenciais efeitos destes oligosacáridos? Os potenciais efeitos são a diminuição do risco de infecções, muito provavelmente a prevenção da obesidade e doenças a elas associadas, a diminuição de doenças autoimunes, a diminuição das doenças alérgicas. O que é que nós sabemos de estudos efetuados? Sabemos que, por exemplo, crianças que são alimentadas com fórmulas que são suplementadas com oligosacáridos têm um menor número, a nível dos primeiros 12 meses de vida, de bronquites. Aos 12 meses têm um menor número de infecções respiratórias baixas, utilizam menos antibióticos e nos primeiros 4 meses de vida, quando suplementadas, utilizam menos antipiréticos, suplementadas com 2-fucosil-lactose e o LNT. Do ponto de vista de estudos pré-clínicos, sabemos que de facto existe alguma evidência, tanto experimental como em modelos animais, que existe uma diminuição do risco de alergia. E é um bocadinho o que vemos aqui neste estudo, em que mães que produzem o tal 2-fucosil-lactose, não há diferença nas que nascem por parto vaginal, nas crianças que nascem por parto vaginal, mas as que nascem por cesariana têm um risco de alergia muito inferior aos 2 anos, se a mãe for produtora de 2-fucosil-lactose, portanto, se tiver fucosiltransferase tipo 2. Este trabalho não foi ainda publicado, mas foi apresentado muito recentemente numa conferência, já em 2022, em março, em que uma fórmula suplementada com 5 oligosacáridos foi considerada segura, tanto quando utilizada em fórmulas para lactentes como fórmulas de transição. Eu sei que este estudo incluiu outros objetivos, portanto, no futuro muito próximo, eu acredito, teremos alguns resultados das diferenças intestinais destas crianças, das que foram suplementadas com estes 5 oligosacáridos e os que não foram, mas para já é isto que eu vos sei dizer. Não sei se a Nestlé tem alguns dados escondidos que ainda não apresentou.
E modo de conclusão, o leite humano é o alimento ideal nos primeiros meses de vida, devemos optar por fórmulas infantis que mimetizam os efeitos do leite humano. É óbvio que eu não acredito que algum dia nós teremos exatamente os mesmos efeitos, mas o leite humano deve ser sempre o nosso padrão e é imitar o crescimento, imitar os efeitos na humanidade que nós queremos, é isto que nós queremos imitar. As crianças consomem um excesso de proteína. O excesso proteico nos primeiros anos de vida está associado a um risco de obesidade na infância e na idade adulta. A utilização de fórmulas para lactentes e formas de transição com baixo teor proteico está associado, de facto, a uma diminuição do risco de obesidade até a idade escolar e, muito provavelmente, até a idade adulta. A microbiota intestinal é influenciada por inúmeros fatores como o parto, o tipo de alimentação e a utilização de antibióticos. A administração de probióticos constitui uma das formas de alterar a microbiota. O Lactobacillus reuteri demonstrou eficácia tanto na prevenção como no tratamento de cólica infantil. Os oligosacáridos do leite humano são o terceiro componente sólido do leite humano, portanto estão lá a fazer alguma coisa sem qualquer tipo de dúvida. São um dos fatores modificadores da microbiota intestinal, têm uma ação imunomoduladora e de controle da barreira intestinal e estudos preliminares sugerem a sua ação benéfica na redução das infecções e na redução do risco de doença alérgica. Esta é a minha bibliografia. Muito obrigada. Não sei se já há questões. Se fazemos a discussão no fim, Helena, não sei como é que... Fazemos a discussão no fim, sim. De qualquer forma, doutora Ruth, eu queria lhe agradecer imenso. Acho que foi uma apresentação muitíssimo clara, chamando aqui a atenção para componentes tão importantes do leite materno e de que forma é que eles se comportam, e, portanto, com dados muito interessantes. E relativamente àquele estudo, não temos dados escondidos, é um estudo que está a correr. Eu sei que esse estudo vai ser até aos 18 meses, portanto é um estudo que está a ser seguido e, portanto, vamos ter com certeza mais novidades à medida que há realmente mais informação. E agora eu ia agradecer-lhe então e vamos voltar a reforçar para que os nossos convidados possam colocar, os nossos participantes possam colocar perguntas e a convidar então a nossa colega, a doutora Teresa Barroso, a juntar-se agora a nós, para eu poder realmente apresentá-la e temos aqui também a próxima palestra. Já tenho aqui a doutora Teresa Barroso. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, Helena. Tudo bem? Ok, a doutora Teresa Barroso é minha colega na Nestlé, mas também é minha colega de profissão, somos ambas nutricionistas, portanto encontra-se atualmente na Nestlé como Brand Manager das formas infantis. Já está na Nestlé há 7 anos, portanto já tem aqui uma ótima experiência e também em termos de percurso académico tem um mestrado em nutrição clínica, o que também é uma área um bocadinho diferente, mas também muito interessante. E eu sei que hoje, no fundo, o objetivo da doutora Teresa é partilhar agora com todos os participantes de que modo é que a Gama-NAN pode responder a todos estes critérios tão importantes, tão relevantes, que a doutora Ruth nos falou. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Doutora Helena, vou só partilhar aqui a minha apresentação. Então, passando então aqui para, exatamente como a doutora Helena referiu, como é que a Gama-NAN responde aos critérios fundamentais na escolha de uma fórmula infantil? Peço desculpa que não está a passar. Ok, já está. Portanto, como a doutora Ruth referiu, quando nascem todos os bebés apresentam necessidades específicas. Estas necessidades são em 3 áreas e dividimos em 3 áreas principais, portanto, na área do crescimento, na área da imunidade e na área do conforto intestinal ou conforto digestivo. Relativamente a como responde o leite materno a cada situação, foi algo que conseguimos ver agora muito bem descrito pela doutora Ruth, e como é que NAN responde a cada uma destas situações. Nunca é demais voltar a referir que o nosso gold standard é o leite materno. Ou seja, tudo o que nós procuramos e o desenvolvimento das nossas fórmulas, o que procuramos é sempre garantir que chegamos o mais próximo possível ao leite materno. Sabemos que o leite materno
é o alimento ideal para os bebés e responde a cada uma destas necessidades de forma perfeita, necessidade de crescimento, de imunidade ou mesmo de conforto digestivo, e portanto o que procuramos quando lançamos uma fórmula é chegar o mais próximo possível do leite materno. E, portanto, olhando para a nossa gama NAN, e especificamente nas fórmulas de rotina, as fórmulas que temos para, as gamas que temos para bebés, para todos os bebés saudáveis, temos duas gamas distintas, portanto, a gama NAN OptiPro e a gama NAN Supreme Pro HA. E começando aqui na gama NAN OptiPro. A nível do crescimento, e aqui eu vou dividir a apresentação por todas estas condições ou estas necessidades específicas dos bebés, e começando aqui na área do crescimento. Portanto, como a doutora Ruth referiu, a proteína no leite materno vai diminuindo consoante o crescimento do bebê. Portanto, é algo também visível por este gráfico, é que consoante o bebê vai crescendo, a quantidade proteica no leite materno vai, contrariamente, diminuindo. Isto porque a doutora Ruth referiu também que no início temos um crescimento muito rápido do bebê. Aqui, quando o bebê tem 1 ano de idade, ou 12 meses, já entra ou já foi feita a diversificação, a introdução da diversificação alimentar e, portanto, já tem uma grande quantidade de proteína também de outras fontes que não propriamente exclusivamente do leite materno. E, portanto, esta quantidade proteica no leite materno é algo muito dinâmico. Portanto, no início acontece até de forma elevada e vai diminuindo ao longo do crescimento do bebê para garantir que o bebê tem um crescimento saudável. No entanto, o que acontece atualmente nas fórmulas infantis que existem atualmente no mercado é exatamente o contrário. Ou seja, as fórmulas infantis, e conseguimos ver aqui por esta parte cinzenta do gráfico, é que as fórmulas infantis que existem atualmente no mercado contrariam ou têm exatamente o contrário, fazem exatamente o contrário a nível do teor proteico face ao que acontece no leite materno. Ou seja, nas etapas mais ou iniciais do bebê ou das fórmulas infantis tem uma menor quantidade proteica e vai crescendo consoante o bebê vai crescendo também. Ou seja, tendo em conta que procuramos atingir ou ser o mais próximo possível do leite materno, que é o nosso gold standard, não faz muito sentido esta alteração. E o que sabemos também, por outro lado, é que a nível de excesso de proteína, e foi algo também que a doutora Ruth referiu na sua apresentação, a nível de quantidade, quando existe uma quantidade de proteína em excesso, pode levar a inúmeras patologias, nomeadamente a obesidade, a diabetes, a doenças cardiovasculares, entre algumas outras patologias que vão ter efeito ou vão ter algum impacto na saúde futura do bebê. Então, lançámos esta gama NAN OptiPro, que é a primeira gama de fórmulas infantis que respeita o dinamismo do leite materno. Ou seja, enquanto exatamente o leite materno, como já vimos, vai decrescendo a nível do teor proteico, as fórmulas infantis NAN OptiPro, ou a gama de fórmulas infantil NAN OptiPro, vai diminuindo também consoante as etapas vão crescendo. Portanto, no início, a etapa 1, temos 1,8 gramas de proteína por cada 100 quilocalorias de produto. Passamos então para os leites de crescimento, para a etapa 2 e 3, com 1,7 gramas por cada 100 quilocalorias. E por último, os leites de crescimento, portanto, etapa 4 ou 5, em que tem 1,5 gramas de proteína por cada 100 quilocalorias do produto. No entanto, como a doutora Ruth também referiu, não é importante a nível de crescimento, não é só importante a nível de crescimento a quantidade de proteína. Ou seja, mais do que a quantidade, ou para além da quantidade de proteína, é também importante a qualidade dos aminoácidos. Ou seja, a nível das nossas fórmulas infantis, e a grande maioria das fórmulas infantis que existe no mercado, são de base de proteína de leite de vaca. Então, o que é que acontece? O que é feito para garantir que passamos do leite de vaca para uma fórmula infantil? Primeiro,
é ajustado o nível de conteúdo proteico, portanto, a nível de quantidade, e depois é feita exatamente esta alteração a nível do conteúdo de aminoácidos para garantir que está o mais próximo possível, mais uma vez, do leite materno. A nível de imunidade, e algo que também foi referido pela doutora Ruth, a nível de imunidade sabemos que o leite materno tem, por um lado, tem componentes nutritivos e por outro tem estes componentes bioativos que são os chamados oligossacáridos do leite humano, ou a sigla em inglês, e de forma a facilitar, porque isto é um nome muito complexo, HMOs. Portanto, os HMOs ajudam a suportar estas funções imunológicas do bebê. Portanto, tem impacto não só a nível desta parte da redução da alergia, na redução do risco de diarreia, no reforço do sistema imunitário e também a promover esta abundância de bactérias benéficas. E sabemos aqui que o principal, o HMO mais abundante que se saiba, pelo menos atualmente, no leite materno é o 2-FL. E, portanto, temos também, a nível do conteúdo em NanoPTPro, 2-FL na receita. Por outro lado, e como outro critério fundamental, é também esta parte do conforto digestivo. Os bebés nascem, portanto, com o trato gastrointestinal imaturo, não têm o intestino colonizado, e o leite materno tem estas bactérias benéficas que auxiliam a colonizar o intestino do bebê, nomeadamente L. reuteri, ou Lactobacillus reuteri. E o que vemos aqui por estas duas meta-análises é que a introdução ou o consumo de uma fórmula com L. reuteri leva a menos episódios de choro, portanto, o bebê parece estar mais confortável, a um aumento considerável do número de dejeções e também a menos episódios de regurgitação. Portanto, a introdução de L. reuteri ou Lactobacillus reuteri parece ter um efeito positivo no conforto digestivo do bebê. E para além disso, as fórmulas infantis e as fórmulas infantis de forma tradicional, quando pensamos em fórmulas infantis, são em pó, mas a verdade é que hoje em dia a conveniência também é algo importante. E, portanto, nós lançámos há cerca de um ano, 2 anos, fórmulas infantis em formato líquido. Portanto, para ajudar principalmente nestas etapas em que os bebés ainda são mais pequeninos, a etapa 1 e 2, fórmulas infantis em formato líquido. Por um lado, por exemplo, na etapa 1, para quando os pais saem da maternidade ou ainda têm muito pouca prática a fazer biberões ou reconstituir biberões, para que tenham um leite ou uma fórmula infantil já pronta a tomar e, portanto, não têm que estar a garantir que colocam as colheres certas e a quantidade de água correta para o bebê. E, por outro lado, aqui também na etapa 2, exatamente também para momentos em que, eventualmente, existe alguma saída com o bebê ou por algum motivo tem que deixar o bebê em casa dos pais, por exemplo, e para facilitar aqui a vida dos pais com bebés mais pequeninos. Depois passamos então para a outra gama que é NanoSupreme Pro HA. NanoSupreme Pro HA, e entrando inicialmente aqui na parte da imunidade, como falámos também anteriormente, e aqui na parte da imunidade, falamos de HMOs, portanto, os oligossacáridos do leite humano. Nós, Nestlé, fomos a empresa que introduziu inicialmente HMOs primeiro nas fórmulas infantis, mas a verdade é que hoje em dia ter HMOs na fórmula infantil já não é suficiente. Sabemos que tem um excelente impacto aqui a nível das infecções do trato respiratório, a nível da diminuição dos antibióticos e também de antipiréticos, mas a verdade é que ter HMOs na fórmula infantil hoje em dia já não é suficiente e, portanto, tivemos que dar um passo em frente. Hoje em dia, mais do que ter HMOs nas fórmulas infantis para garantir ou para ajudar a imunidade do bebê, é importante a diversidade de HMOs que se tem na fórmula infantil. Ou seja, sabemos que o leite humano tem cerca de 200 HMOs distintos, diferentes, e que os HMOs, estes cerca de 200 HMOs de que se tem hoje conhecimento,
que pertencem a 3 famílias diferentes. Portanto, as 3 famílias que a doutora Ruth referiu também há pouco. E, portanto, mais do que ter HMOs, é importante respeitar este dinamismo a nível do teor de HMOs distinto, mas que seja semelhante ao leite materno. E o que se verificou é que diferentes HMOs têm um efeito a nível de imunidade também distinto, nomeadamente, e isto tem assim uns nomes um bocadinho complexos, o 2-FL, 3-SL e 6-SL têm um impacto, por exemplo, na diminuição do risco de infecção, infecciosidade e carga patogénica. E os diferentes HMOs têm diferentes respostas a nível do sistema imunitário. Para além disso, é também importante, para além deste critério de imunidade, é também importante o critério fundamental de prevenção alérgica. Saíram recomendações muito recentes a nível de prevenção alérgica, nomeadamente, e quando olhamos aqui para o lado esquerdo, um position paper do EAACI, em 2021. O EAACI é a Academia Europeia para Alergia e Imunologia Clínica, e também, reforçando aqui este paper, a Sociedade Alemã de Alergologia e Imunologia Clínica, peço desculpa. O EAACI, em 2021, refere que para todos os bebés não deve ser dada, durante a primeira semana de vida, proteína peço desculpa, não deve ser dada a qualquer bebê, ou a todos os bebés, não deve ser dada uma fórmula de proteína inteira, mas sim algo distinto. E para reforçar este position paper do EAACI, temos também aqui os guidelines da sociedade alemã que reforçam exatamente esta questão. Portanto, que não deve ser dada, durante a primeira semana de vida, não deve ser dada uma fórmula de proteína inteira para garantir que temos algum efeito aqui a nível de prevenção alérgica. E a nível de prevenção alérgica, temos então aqui esta fórmula, um OptiPro-HA, portanto, ou seja, que é uma fórmula parcialmente hidrolisada. Esta fórmula parcialmente hidrolisada tem um efeito e tem um processo de hidrólise exclusivo, mas tem um efeito que foi comprovado por este estudo, que é o estudo GINI. Portanto, este estudo GINI fez o acompanhamento de bebês até aos seus 20 anos de idade. Portanto, teve um acompanhamento, é um estudo com o maior acompanhamento, o acompanhamento mais longo de vida, desde bebês até aos 20 anos. E o que se verificou é que, aos 20 anos de idade, as crianças mostraram menos 41% de risco de dermatite atópica e também menos 55% de risco de asma entre os 16 e os 20 anos de idade. Para além disso, e portanto aqui isto já demonstrando numa fase mais tardia, mas para além disso, demonstrou também este estudo que entre os 0 e o 1 ano de idade, verificou-se que existia menos 50% de risco de dermatite atópica. Portanto, que temos este estudo a reforçar exatamente a prevenção alérgica com a utilização deste produto. E, portanto, na Supreme Pro-HA foi a primeira fórmula parcialmente hidrolisada que demonstrou benefícios clinicamente comprovados na redução do risco alérgico a longo prazo, mas também, e aqui uma comprovação pela European Food Safety Authority, foi fornecida em 2005 e depois reforçada em 2015-2016, que esta fórmula parcialmente hidrolisada da Nestlé é considerada adequada e segura para todos os bebés saudáveis. Por outro lado, agora entrando no critério fundamental de crescimento. Aqui, como já verificámos, portanto, não é importante só a questão de quantidade, mas também de qualidade. A nível de quantidade, o Nano Supreme Pro-HA tem na sua composição o mais baixo teor proteico permitido pela legislação para fórmulas parcialmente hidrolisadas. Ou seja, quando são fórmulas parcialmente hidrolisadas, tem na legislação o teor proteico deve ser, como mínimo,
de 1,9 gramas por cada 100 quilocalorias. E é exatamente o que está neste produto, que, como já sabemos, no caso contrário, portanto, de excesso de proteína, pode levar a patologias. Por outro lado, a nível de qualidade, é também garantido que o aminograma, e portanto que esta questão dos aminoácidos, é o mais próximo possível do leite materno. Relativamente ao conforto digestivo, e aqui para além da presença de L-reuteri, o facto de ser uma fórmula de proteína parcialmente hidrolisada leva por si só a uma melhor digestibilidade. Portanto, como conseguimos ver aqui no gráfico, o leite materno, e isto, portanto, representa o esvaziamento gástrico após 30 minutos de ingestão, de acordo com o tipo de leite ingerido, com o tipo de fórmula ingerido. O leite materno e uma fórmula com OptiPro HA demonstra exatamente o mesmo esvaziamento gástrico, enquanto fórmulas intactas predominante de soro ou de caseína parecem ter um atraso no esvaziamento gástrico comparativamente ao leite materno. Para além disso, também aqui focando na parte de conforto digestivo, esta fórmula infantil, esta gama, tem também, semelhantemente ao que acontece com a gama OptiPro, tem também L-reuteri e, portanto, é algo que é correto ou é visível em ambas as gamas. E, portanto, em jeito de resumo e pensando um bocadinho de quais são então as diferenças que eu tenho entre Nano OptiPro e Nano Supreme Pro HA. Nano OptiPro é uma fórmula de proteína inteira, é a única fórmula atualmente no mercado que segue o dinamismo proteico semelhante ao que acontece no leite materno, tem HMOs para o reforço do sistema imunitário, portanto tem aqui o 2-FL para o reforço do sistema imunitário e tem também L-reuteri para garantir uma melhor digestibilidade ou conforto digestivo do bebê. Por outro lado, Gama Nano Supreme Pro HA. Esta fórmula é uma fórmula parcialmente hidrolisada, que tem o teor proteico mais baixo possível e permitido para uma fórmula parcialmente hidrolisada, que é de 1,9 gramas de proteína por cada 100 quilocalorias, e que vai ter algum efeito, ou vai ter efeito na prevenção alérgica para todos os bebês. Para além disso, tem também HMOs, portanto, oligosacáridos do leite humano, para reforço do sistema imunitário, e aqui sim segue o dinamismo e tem este complexo de 5 HMOs que segue o dinamismo do que acontece ou do que está presente no leite materno. E por último, tem também L-reuteri para ajudar à digestibilidade do bebê. Obrigada, doutora Teresa Barroso, Obrigada, por esta Helena. explicação que tão bem, portanto, explicou esta forma como a nossa gama NAN responde efetivamente a estes critérios fundamentais que a doutora Ruth também apresentou e que estão patentes no leite materno. Vou convidar a doutora Ruth, que já tem aqui, é o mais crescido, é o Rodrigo. Desculpem. O Rodrigo vai fazer... Está aqui a precisar de ir para a caminha. Muito obrigada, então, estava a dizer à doutora Teresa, penso que foi aqui uma explicação também clara da gama e, de facto, são duas soluções que nós temos à disposição. E agora sim, iremos passar à parte da discussão, nós temos ainda algum tempo disponível para tal, portanto, vamos ver, eu creio que as pessoas foram colocando questões devagarinho, não é? Mas foi aparecendo. Helena, se quiser eu posso começar a responder às primeiras, que eu acho que a certa altura depois então, não sei como é que prefere. Não, mas pode avançar, força. Então, a primeira, porque alguns bebés não se adaptam a algumas fórmulas. Será por causa do sabor? A minha vida como pediatra era muito mais fácil se eu soubesse responder a esta pergunta, mas eu não sei.
Eu acho que, acima de tudo, há pais que não se adaptam a algumas fórmulas, mais do que alguns bebés não se adaptam a algumas fórmulas. Nós sabemos que os pais mudam muito de fórmula, muito desnecessariamente, mas que é aquilo que eles conseguem controlar. E, portanto, quando o bebé não é um bebé fácil, quando as coisas não estão a correr, aquilo que os pais conseguem controlar é a forma e, portanto, vão mudando. Pronto. Se é por causa do sabor ou não. Eu confesso que eu sou incapaz de beber leite simples e, portanto, eu não consigo fazer provas de leites. Gostava muito de fazer, é uma coisa que eu tenho muita pena de não conseguir fazer, mas não consigo. E, portanto, mas eu tenho dúvidas que o sabor varie muito de forma para forma, a não ser quando estamos a falar de fórmulas extensamente hidrolisadas e à base de aminoácidos. Aí é um grupo diferente e aí claramente o sabor é um problema. Entre diferentes fórmulas, diferentes marcas, tenho grandes dúvidas que o sabor seja muito diferente e que seja uma questão. Eu acho sinceramente que são mais os pais que precisam de ter noção que controlam e que mudam muito de forma do que propriamente uma questão de sabor ou de não adaptação do bebê a algumas fórmulas. Obviamente que alguns bebés precisarão de leites pesados, serão mais confortáveis com leites pesados, alguns bebés que eventualmente tenham um esvaziamento gástrico mais lento, mesmo sem falar dos HAs do ponto de vista da alergia, poderão dar-se melhor com os HAs, mas a certa altura é preciso com alguns pais fazer um stop, quando eles começam, mudam uma, mudam duas, mudam três, depois voltam ao primeiro, depois mudam o quarto, e isto não é assim tão raro quanto isso, acontece com alguma frequência. É preciso parar e dizer, olha, desculpe, isto se calhar não é da forma, tá bem? Vamos tentar perceber o que é que se passa. Pronto. Ok. Relativamente... Diga. Força. Quer responder à segunda? Posso... Quer dizer, não sei se a Helena quer... Quando pegamos numa lata, a quantidade de proteína deve ser lida na coluna produto base ou no produto reconstituído. Tanto faz. Pegar na lata e olhar para a quantidade de proteína que é importante, está bem? E ter atenção que quando falamos com as pessoas, temos dois valores base. Temos o teor proteico por 100 quilocalorias, que é o que nós falamos em artigos científicos, e temos o teor proteico por 100 mililitros. E, obviamente, como 100 mililitros tem 67 quilocalorias, quando falamos em teor proteico por quilocalorias, o valor é muito superior ao quando falamos em gramas de proteína por mililitros, está bem? E aí é que é preciso ter alguma atenção quando falamos quando falamos com os delegados, quando falamos com os pais que nos dizem, mas eu tenho lá outra que ter isso e atenção. Eu acho que é mais fácil por produto reconstituído, porque é aquele que eu estou habituado, não estou muito habituado a olhar para as gramas de produto, mas olhar já é bom. Eu acho. Tem aqui uma outra questão que parece também ser interessante, por exemplo, relativamente a um bebê que necessita de um complemento, imagina o bebê está a ser amamentado, a mãe precisa provavelmente de um suplemento porque está a produzir leite em menor quantidade. Este suplemento deverá ser o quê? Deverá ser um hidrolisado alimentar de uma forma parcialmente hidrolisada ou deverá ser a proteína intacta? Esquecendo todos os outros potenciais efeitos do UHA, falando só do ponto de vista de prevenção alérgica. Depois, de facto, existem aqui alguns fatores que também têm que ser pensados. Mas eu confesso que acho muito difícil, num balcão de farmácia, investigar a história familiar da alergia. Às vezes, até na consulta, é difícil, porque a maior parte das pessoas acha que ter rinite alérgica não é doença. E, portanto, na impossibilidade de fazer uma história clínica e perceber se de facto há risco alérgico na família ou não, eu julgo que o mais correto é começar com uma fórmula hidrolisada. Dizendo aos pais que depois fale com o seu médico e veja se justifica manter esta fórmula ou não. Mas na impossibilidade de fazer uma história cuidada, eu acho mais seguro começar com uma hidrolisada. Depois pode-se mudar, se o médico assim o entender. E, no fundo, tendo em atenção aquilo que disse também a doutora Ruth e disse a doutora Teresa, que os bebês no início têm uma maior fragilidade, uma maior permeabilidade intestinal e, de facto, a forma parcialmente hidrolisada
parece realmente ter aqui um efeito muito mais interessante em termos da mucosa. Eu penso que a Sílvia Martins terá a resposta também, é uma outra questão muito similar, portanto não vamos estar a repetir. Outra questão que temos aqui relativamente, agora desculpem que isto subiu novamente, eu perdi. Ok, sobre os probióticos, nós falámos muito sobre os probióticos, a doutora frisou a questão das estirpes específicas, não é? Portanto, o efeito de uma estirpe não deve ser extrapolado para outra e, portanto, não podemos estar aqui a fazer conclusões muitas vezes erradas de estirpes diferentes de probióticos. Há aqui uma pessoa que pergunta, o L-reuteri também pode ser benéfico em caso de diarreia? E a Teresa também pode dar aqui uma ajuda, até porque ela também falou um bocadinho nesta questão. Sim, sim, sem dúvida que vai ter algum impacto também a nível de diarreia, sim. E, portanto, será sempre benéfico ter uma estirpe desta natureza. Doutora Ruth, tem algum outro comentário que queira ainda mais reforçar esta questão? Relativamente o L-reuteri terá efetivamente o seu efeito, mas se calhar existem outras estirpes, nomeadamente o ramenosos, que neste caso têm mais efeitos comprovados do ponto de vista de benefícios em questões de diarreia. Portanto, o que poderíamos dizer é que realmente esta estirpe, embora tenha muito boa evidência, será mais a nível do conforto intestinal, tal como nós falámos aqui hoje, e provavelmente estamos a falar de um LGG, um L-ramenosus, que tem uma evidência muito mais forte no que diz respeito à diarreia e deve ser, digamos que devemos lhe dar a primazia nesse sentido. Muito bem. Depois temos aqui mais alguns parabéns, muitos parabéns às vossas apresentações. Quando a amamenta, já respondemos a esta, muito bem. Um bebê, esta é interessante, um bebê que faz NAN pode fazer suplemento de L-reuteri em simultâneo, imaginem, NAN tem L-reuteri e um suplemento com L-reuteri associado. Posso? Pode ter. Eu vou dar aqui um comentário, porque no outro dia tive exatamente uma discussão, salvo seja, com alguém da Nestlé por causa disso, porque eu estava a dar à minha bebê pequenina, mas pequenina que tem 13 meses, um leite com gosfós e dei-lhe gosfós como suplemento para a obstipação. E o colega disse, doutora Ruth, se calhar nessa altura não faz muito sentido. Atenção, a minha filha faz 1 biberão de leite por dia. E, portanto, eu não sei se há uma resposta completamente científica a isto, mas se calhar um bebê que se alimenta exclusivamente de leite poderá não fazer sentido. Para um bebê que já faz poucos biberões, a quantidade de L-reuteri que vai receber no leite pode, em algumas situações, beneficiar da suplementação. Pois, dependerá sempre da quantidade, não é? Se tal e qual. Um bebê pequenino não faça muito sentido, não é? Porque até não sabemos qual é a quantidade total. Um bebê 1 ano, 2 anos, pronto, já é um bocadinho diferente. Por acaso, em tempos fizemos estas contas, eu acho que chegámos a fazer este exercício e eu creio que realmente não excede o número de contágios, o número de unidades formadoras de colónias. Mas podemos rever e, por exemplo, naquilo que vamos enviar para a ANF, pôr este reforço desta informação. Mas é uma questão bastante interessante. Há aqui uma questão que pergunta, portanto, a pessoa pergunta, até que idade é recomendado fazer um leite adaptado, um leite para lactentes? Creio que isto tem muito a ver com a questão anterior, que os leites para lactentes eram usados muito mais prolongadamente do que aquilo que é estipulado pela legislação, porque um leite para lactente é dos 0 aos 6, o leite de transição é dos 6 aos 12. Mas, na verdade, muitos pediatras usavam o leite para lactentes muito mais tempo. Claro, exato. E também por esta questão proteica, não é? Porque o que vimos também foi que a quantidade, na grande maioria das fórmulas que existem atualmente no mercado, tem uma menor quantidade proteica no início e, portanto, para garantir que a quantidade proteica continuava a ser pouca, preferiam, a grande maioria dos pediatras, continuar, não é? Com a etapa 1. Portanto, neste momento, com a gama completa que temos e que oferecemos, não faz sentido, porque temos um ponto
1.5. Penso que agora, portanto, está muito mais ajustado, não é? Depois a mesma questão aqui, portanto, leite de transição normalmente entra na alimentação da criança aos 6 meses. Aos 6 meses, exatamente. Tem aqui uma questão, mas esta talvez para a doutora Ruth é um bocadinho mais específica, em termos de medicamento, não sei se fará muito sentido neste momento, ou então se podemos responder a posteriori. Esta aqui pode ser interessante. Há alguma desvantagem em dar sempre um hidrolisado alimentar? Eu digo hidrolisado alimentar porque acho que é importantíssimo que as pessoas tenham consciente que neste momento a sigla hipoalergénico não existe. Existe HA, hidrolisado alimentar, e neste caso estamos a falar de um parcialmente hidrolisado. E a pergunta é, devemos dar sempre o parcialmente hidrolisado em vez de passar para o OptiPro ou passamos em algum momento? Não tem qualquer problema em continuar com a etapa, desculpem, com a gama Supreme. Não tem qualquer problema. Não existe propriamente uma necessidade de comece com uma fórmula hidrolisada e passe para uma fórmula de proteína inteira. Não sei se há aqui algum... A doutora Ruth quer dar aqui algum... assim, eu sei que... práticos. A questão de alguns pediatras mudarem ali, se eu julgo que se li a pergunta, se calhar há mais que uma, mas de alguns pediatras mudarem aos 6 meses. Sim, sim. É que o estudo Gini, o que demonstrou foi a vantagem da utilização das fórmulas HA entre os 0 e os 4 meses. Portanto, foi o que foi feito no estudo. E, portanto, é aquilo que nós sabemos do ponto de vista científico. Tem vantagem em manter mais tempo? Faz-me sentido que sim, mas de facto o estudo não foi isto que ele fez. Foi estudar o efeito da utilização destas fórmulas até aos 4 meses. Mas não há, do ponto de vista nutricional, não há nenhuma desvantagem em mantê-lo até 1 ano, por exemplo. Não se conhece nenhum efeito da utilização deste leite, não é? Não, é um leite standard, é um leite que não é um leite de tratamento de alergia e, portanto, é um leite cuja composição é adequada para um bebê saudável e normal até 1 ano de idade. Aliás, a doutora Teresa mostrou exatamente isso, portanto, a EFSA voltou a fazer este reforço, que já tinha feito em 2005, agora não pode. Afirmando que a proteína parcialmente hidrolisada do produto da Nestlé, e porque é mesmo o produto da Nestlé que foi avaliado, era nutricionalmente segura e adequada para todos os bebés. Estamos a falar de um processo de legislação, de fórmulas de rotina, e portanto não há aqui nenhum efeito adverso, e nós usamos a hidrolisado alimentar, ou parcialmente hidrolisado, quase há 35 anos em todo o mundo. Portanto, é uma experiência realmente muito interessante. Temos aqui uma outra questão, aqui para a doutora Teresa Barroso, que é relativamente à quantidade de leite nos formatos líquidos. Será que esta quantidade se ajusta ao bebê? No caso de sobrar, podemos guardar durante quanto tempo? Então, no caso dos formatos líquidos, e para garantir que a qualidade nutricional e a segurança alimentar do produto se mantém, pode manter-se armazenado no frigorífico, após a abertura, durante 48 horas. Portanto, durante 48 horas garante-se que a quantidade, todas as características organoléticas do produto se mantêm. Após esse período, então, sim, deve ser eliminado. E significa que naqueles formatos que apresentamos, portanto, o mais pequenino tem 200 mililitros, exatamente, e o 2 tem... O formato maior tem 500 mililitros. Portanto, isto porque também entramos em linha de conta com a evolução e a capacidade gástrica do bebê, que vai aumentando, e portanto os 500 mililitros darão para 2 e 3 tomas, exatamente. Enquanto que o outro poderá também estar mais ajustado no início, e se sobrar, pode-se guardar e continuar a dar ao bebê, obviamente, devidamente acondicionado, como dizia a doutora Teresa, é muito bem. Temos aqui uma pergunta que não tem a ver com Nano Petit Pro nem com Supreme, mas eu acho que é muito interessante, e eu acho que ambas, quer a doutora Teresa, quer a doutora, podem dar aqui um reforço, que diz assim: tenho um bebê de 7 meses que faz não total conforto, pois ele inicialmente bolsava muito, agora bolsa menos. Será que devo manter este ou mudar para um outro
por exemplo, para um daqueles que falámos hoje? Posso... Sim, doutora Ruth. Eu, relativamente a esta pergunta, posso dizer da minha experiência pessoal. O leite non conforte tem alguma quantidade de espessante. De facto, aos 7 meses, as crianças começam a melhorar do seu refluxo, eventualmente, dependendo de que quantidade de comida que já comem, e poderá não ser necessário um leite de refluxo. Eu também pensei assim, e mudei à minha filha, engasgava-se, ou seja, porque os bebés se habituaram, ela habituou-se de alguma forma a um leite mais espessado, e quando dei um líquido, um leite que é mais líquido, engasgava-se, e portanto tive que voltar. Portanto, pode-se sempre tentar, não tem mal, claramente vai estar melhor do refluxo, não é? Mas pode depois não correr muito bem do ponto de vista da criança não estar habituada a uma fórmula tão líquida, mas... Sim, e é como a doutora Ruth diz, este leite tem amido, não é? Portanto, é aqui mais espesso, mesmo na reconstituição do leite, nota-se que é mais espesso. Sim, sim, muito vigorosamente. Portanto, mas é um leite, de facto, com dá muito boa experiência, é muito eficaz, e de facto a combinação dos seus ingredientes resultam num ótimo resultado. Há aqui uma outra questão que eu acho importante, que diz: ensinei a preparar o medicamento, mas descobri que a mãe não preparava bem o leite. Nós às vezes partimos do princípio que as mães sabem reconstituir uma forma infantil, não é? Portanto, achamos que elas sabem que é tão fácil, e muitas vezes também não se dão ao trabalho de ler as instruções do fabricante. Ou seja, a mãe colocava água muito quente, não sabia que a água não podia estar quase a ferver. Doutora Teresa Barroso, diga-me lá, algum cuidado que devemos ter aqui particularmente à temperatura da água? Sim, aqui, portanto, e isto é algo que realmente, como a doutora Helena estava a dizer, se calhar não é assim tão bem entendido pelas mães, não é? Portanto, que normalmente até põe a água a ferver e até há aquela questão de colocarem logo a água muito quente. Mas aqui a nível dos probióticos, da L-reuteri, tem que se ter muito cuidado com a temperatura, porque o que vai acontecer é que basicamente acabamos por matar os probióticos, não é? Se a água estiver muito, muito quente. Portanto, a água deve ser mantida entre os 37 e 40 graus, aproximadamente. E pronto, e também ter em conta que não deve ser água excessivamente quente para também garantir que não queimamos o bebê. Mas é importante principalmente nesta parte do L-reuteri, dos probióticos. Se a água estiver excessivamente quente, acaba, no fundo, por deixar de ter os probióticos. Portanto, eles deixam de ser viáveis e não é essa a intenção. Embora nós saibamos também que todos os outros nutrientes, há muitos nutrientes que estão na fórmula que são termoláveis, não é? Que são muito difíceis a esta temperatura, e no fundo vamos estar também a perder, digamos que as características. Exatamente. Portanto, há que ter aqui um cuidado. Aliás, numa situação de calor, doutora Ruth, eu acho que a água engarrafada ou a água de torneira potável, que é uma água segura e de qualidade, pode ser dada ao bebê? O que é que acha? Eu só aconselho o ferver a água no primeiro mês de vida. A partir daí acho que a água da torneira pode ser usada sem ser fervida, portanto não vejo necessidade nenhuma disso acontecer, e é o que dizem as várias indicações internacionais. A água engarrafada, sempre cuidado, porque às vezes está aberta há muito tempo, e portanto eu saliento sempre, se quiserem usar a água engarrafada tudo bem, vão mudando de marca para ter uma constituição diferente, mas cuidado, não usem de garrafão, usem de garrafas mais pequenas, porque muitas vezes acaba por estar aberto vários dias e pode de facto haver contaminação. Portanto, não é, as pessoas têm tendência, eu dou o melhor do mundo aos meus filhos, dou-lhe água engarrafada, às vezes pode não ser. A água da torneira é genericamente uma água ótima e pode ser usada em segurança sem qualquer tipo de problema. E fervida só apenas no primeiro mês, depois sem qualquer tipo de necessidade. Portanto, acho que não há necessidade das mães se estressarem muito relativamente a estas questões. E digo-vos sinceramente, eu que já reconstituí também beberões, é realmente uma trabalheira ter que desinfetar tudo, reconstituir tudo, ferver a água, etc. Portanto, acaba por realmente ter complicado. Eu acho que faz todo o sentido.
E acho que estamos praticamente também, estava a ver agora aqui o relógio, em cima do nosso tempo, não é? Penso que respondemos praticamente a todas as respostas, desculpa, perguntas que nos colocaram. Se por acaso falhou alguma, nós vamos fazer a revisão e enviaremos, sem qualquer problema. Em todo caso, se depois de hoje vos surgir também outra questão que queiram ver respondida, estamos à vossa disposição, naturalmente, e é com imenso prazer que vos vamos responder. Por outro lado, eu gostaria primeiro de agradecer às minhas duas convidadas. Um grande obrigado, doutora Ruth, mais uma vez, por esta sua apresentação tão clara, tão simples e ao mesmo tempo complexa, mas simples a forma de passar esta mensagem, que eu acho que é importante. Às vezes nós temos muita informação de ciência, mas depois quando passamos esta ciência para os terceiros, não conseguimos torná-la simples de modo a que todos realmente consigam entender. E às vezes há aspectos tão simples, eu recordo sempre este slide que a doutora Ruth mostrou, do mamífero, do rato, não é? Que duplica o seu peso ao fim de 4 dias e meio e precisa de 11 gramas de proteína, vejam só, que é tão evidente para mostrar como realmente o ser humano tem uma velocidade, uma taxa de crescimento totalmente diferente e, portanto, temos que estar também em linha. A nossa intenção era realmente partilhar todos estes conceitos muito importantes em termos de ciência, mas também mostrar-vos como é que a Nestlé, de uma forma inovadora, de uma forma, muitas vezes tem sido o pioneiro a trazer estas inovações para o mercado, na maioria das vezes, como é que nós agarramos nesta ciência e com todos os processos tecnológicos e trazemos isto para as fórmulas infantis. E o nosso objetivo, claramente, é tornar estas fórmulas mais seguras, nutricionalmente mais adaptadas, mais ajustadas, não é? Este componente dos oligossacáridos eram uma falha que havia aqui nas fórmulas infantis. Portanto, há aqui uma componente que tem um papel mais importante que nutrir, não é? Há aqui um componente que tem aqui um aspecto muito importante a nível de proteção e de sistema imunológico e, portanto, esperamos que com este webinar tenhamos conseguido ir ao encontro das vossas expectativas, que realmente tenham sido conseguidas. Queria também agradecer, sinceramente, à colega a doutora Teresa Barroso, que se estreou hoje connosco, é uma cara nova aqui neste webinar. Muito obrigada, foi muitíssimo. Obrigada, doutora Helena. Agradecer a esta parceria que nós temos vindo a ter e a manter com a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão e na pessoa do Dr. João Filipe Martinho, que foi a pessoa que esteve sempre próximo de nós e que foi acompanhando um bocadinho toda esta logística destes webinars, que é sempre muito importante para que tudo corresse bem e que não houvesse falhas. E, naturalmente, não podia deixar de endereçar aqui um especial cumprimento para todos os colegas da equipa de farmácia que diariamente vos visitam, que diariamente vos esclarecem, vos apoiam, que eles são incansáveis. Aliás, houve aqui um mês de maio fantástico e movimentado com feiras de bebê, não é? Eles fizeram um trabalho extraordinário, mas também com a vossa colaboração. E é isso que nós pretendemos, continuar a ser um parceiro da farmácia e trazer-vos sempre todas as informações, todas as evidências e todas as novidades que vão surgindo ao nosso portfólio. Por isso, muito obrigada a todos aqueles resilientes que se mantêm ainda connosco e tivemos muita gente a assistir. Um resto de boa semana, mantenham-se bem, seguros, porque, pelos vistos, o Covid anda por aí ainda, não é? Portanto, tentar nos manter seguros dentro do possível, mas não vamos com certeza deixar de fazer a nossa vida. Um bem-aja a todos, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada.